E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar a respeito dessa sigla ABEC que a galera tanto fala por aí. Então, se você está chegando agora, peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. O que significa ABEC? ABEC é uma abreviação, fiz até uma colinha aqui para dar uma olhada meio por cima. Mas basicamente é o seguinte, é a Associação Americana de Rolamento, blá blá blá. E a única coisa, sem brincadeira, a única coisa que eles se preocupam é com a tolerância que os rolamentos têm. Eles nessa ISO que eles usam para fazer a nomenclatura, ISO é International Standards alguma coisa, seria padrão internacional de medidas, uma coisa assim. A única coisa que eles olham e falam tem que ser assim são as folgas dos rolamentos. Que tipo de folga? Imagina que essa roda aqui ela fosse um rolamento. Então essa folga que ela faz aqui ou essa aqui. Essa daqui praticamente não existe e essa daqui tem que ter alguma coisa. Então vamos lá. Continuando aqui com a minha colinha. Nós temos a tabela ABEC em números ímpares. Não lembro por que só são números ímpares. Eu lembro que eu dei uma pesquisada. A precisão ela é de 4 casas decimais, ou seja, 4 casas depois da vírgula. Então é em microns a folga. Para quem não mexe com metal mecânica, você não vai ter a menor noção do que representaria essas diferenças, mas para quem entende o mínimo da parte de mecânica, vai ver que é algo imperceptível. Aí você fala, então por que tem tanto rolamento ABEC 1 ruim comparado com a ABEC 9? Aí nós entramos em outra questão, que é o que? Os materiais empregados nos rolamentos. Antes que você me pergunte, tá, mas e os dados? Os dados. Vamos aos dados então. Eu fiz uma colinha aqui que eu coloquei os seguintes links, que eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo. Deixar ele carregar aqui. Tá, então já que não vai abrir assim, vou abrir assado. Bom, aqui NSK, líder mundial em fabricação de rolamentos. Então aqui está falando da vida útil do rolamento. Vou dar um zoom aqui básico para vocês verem. Essa figura 1 está lá, escamamento da pista no intervalo de esferas. Conforme a gente deixa o rolamento muito tempo parado, se ele tiver sujo, se ele tiver com umidade, sabe, molhou, passou numa enxurrada, pegou chuva, enfim, começa a marcar a pista de esferas. Aqui seria a pista de esferas, que é a parte de dentro do rolamento. E essas partes aqui que está escrito escamamento, significa que está levantando um banho químico que eles dão nessa peça. Ela não é somente usinada e pronto. Ela tem um acabamento específico para que ela fique completamente lisa, e ela tem um banho químico específico para que ela tenha durabilidade contra corrosão, contra atrito, porque a esfera está rolando ali, então tem um certo atrito, e dentre outras coisas. E aí, com base nisso, como vocês podem ver na imagem aí, quando o rolamento fica muito tempo parado, acontece isso. E aí, você vai lá, lava o rolamento, tudo belezinha, e começa a sentir que o rolamento está engasgando, mesmo com o rolamento limpo. Então, muito provavelmente, é isso que está acontecendo. Continuando então, a questão dos materiais. Existem rolamentos que eles não têm esse banho químico, existem rolamentos que têm, e existem rolamentos que não só têm o banho químico, como um banho químico de qualidade. Então, ele fica por igual na peça, ele suporta maior calor sem descascar, ele suporta maior umidade sem ter processo de oxidação iniciado,
a questão do escamamento. Tanto na pista de esferas como nas próprias esferas tem esse tipo de banho. Na parte de fora, não é a parte externa. Imagina que aqui é o rolamento, aqui é o miolo ali, né? A pista de esferas, ela tem tanto a parte daqui do miolo como da parte da capa do rolamento, que está aqui dentro. Então essa parte da capa por dentro do rolamento também tem esse banho. Então nós temos que ver tudo isso. Nesse documento aqui que eu estou mostrando para vocês, ele está falando a respeito do cálculo da vida útil. A gente não vai fazer nada disso. Aqui está mostrando algumas coisas relacionadas com a rotação do rolamento. Aqui não está falando especificamente de rolamento para patins, nem nada do tipo. Aqui eles estão falando de rolamentos de esferas, dentre outras coisas em especial. Mas voltando à pergunta inicial, por que um rolamento ABEC 1 ele é inferior a um ABEC 9, por exemplo? Na realidade ele não é. Tudo depende do processo de fabricação dos dois rolamentos, dentre outros fatores. Então você está querendo dizer que eu posso ter um rolamento ABEC 1 melhor que um ABEC 9? Pode. E por quê? Porque você pode ter um ABEC 9 que está escrito lá na blindagem ABEC 9, mas que quem fabricou não teve o menor cuidado em manter o padrão em todos os rolamentos de ter a mesma qualidade. Esse mesmo fabricante, ele pode não ter se empenhado na questão do banho químico para proteção e desempenho das esferas, pistas de esfera e etc. A contrapartida, você pode ter um ABEC 1 que a pessoa teve o empenho, a empresa em si teve o empenho em manter um padrão de qualidade na superfície ali das esferas, das pistas de esfera, o banho químico, a tolerância de folga. E aí você fala assim, caramba, comprei um rolamento ABEC 9 que não durou nada. Aquele rolamento ABEC 1 que eu tinha de anos lá, ele não só durou, como ele ainda está inteiro, e eu vou pegar eles e colocar de volta para usar no meu patins. Então tem esse outro detalhe também. Seguindo minha colinha aqui, eu peguei um outro link do site da NSK também. Se vocês quiserem dar uma olhada, está na página B4 do documento. A página B4 do documento, pode ver que está demorando até para carregar o arquivo, que é um arquivo grande. A página B4 do rolamento, deixa eu ver aqui. Eu não tenho essa aba aberta, então eu tenho que esperar carregar mesmo. Na página B4 tem um desenho do que seria o rolamento. Ó, tá vendo? Ó, rolamentos fixos de esferas, B4. Então eu vou rolar aqui rapidinho. A, B30, B13, B5, B4. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a pista de esferas do núcleo, né, do miolo aqui, que é daquela imagem que eu mostrei para vocês lá que estava escamando. Nós temos a parte da pista de esferas da coroa externa, que é dessa peça de fora aqui, que aqui fica em contato com o miolo da roda. Nós temos a esfera em si, e nós temos o colar, chama colar essa peça, que ela pode ser de aço, ela pode ser de latão, ou ela pode ser de um material plástico, como polipropileno, dentre outros materiais aí relacionados com plástico. Recomendação minha: sempre adquirir rolamentos que eles possuem em plástico essa parte de dentro. Por quê? A de metal normalmente ela tem sistema de solda ou rebite, igual tô mostrando aqui na imagem para vocês. E aí na hora de você limpar o rolamento, você não consegue desmontar o rolamento por completo, chegar nas esferas, tudo bonitinho. Existem equipamentos como banheiro de ultrassom, que eu tenho, inclusive vou ver se eu coloco na edição do vídeo, o vídeo que eu estou limpando os meus rolamentos. E beleza.
E então nós conseguimos também, quando dá para desmontar nesse sentido, fazer uma inspeção visual tanto nas esferas, porque o colar não está tampando elas, como nas pistas de esferas, tanto a inferior como a superior, ou a interna e a externa, mas o nome mais bonitinho é inferior e superior, para saber se não tem processo de escamamento, que é o banho químico que ele está se perdendo. E aí, continuando, aqui na página de baixo, na página B5, nós temos, aí você vai me perguntar, tá, legal, mas e aí? E aí é o seguinte, nós temos vários tipos de vedação. Nós temos primeiro o rolamento aberto, que seria o 608, só 608, ele é aberto dos dois lados. Nós temos o rolamento que ele é blindado de um lado, que seria o 608Z, só com uma letra. Se ele for blindado dos dois lados, ele é chamado de ZZ, e o Z é blindagem de aço. Nós temos o 608RS, que ele tem uma blindagem somente de um lado, e ela é de silicone. Nós temos o 608-2RS, que significa que a blindagem de silicone ela existe dos dois lados. Continuando. E aí, o que nós temos? Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Além do material da blindagem, além da blindagem em si, nós temos o colar dela. E aqui está mostrando nessa tabela, por exemplo, o tipo de torque, a capacidade de rotação, capacidade rotativa, a capacidade de retenção de graxa, que é você aplicar a graxa, utilizar, aquecer a graxa, ela entra em estado líquido e depois ela volta para o estado pastoso dela quando esfria. Capacidade de entrar terra ou não no rolamento, capacidade de proteção para a água, se tem ou não uma proteção de água, e temperatura de operação. Então, até que temperatura ele foi indicado para trabalho. Vamos lá então. No rolamento blindado ZZ, que ele é de aço, ele tem pequeno torque, então significa que é um rolamento que não suporta muitos trancos. Capacidade rotativa é boa, ok, que é o que a gente precisa. Capacidade de retenção de graxa é boa, ok. Capacidade protetiva contra a sujeira, boa. Mas, lembre-se, não é porque é bom que significa que é o melhor. Capacidade protetiva contra a água, inadequada, ou seja, o rolamento não foi feito para entrar na água. Seja enxurrada, seja poça d'água, seja chuva. Pegou água, meu caro, pode lavar o rolamento. Ok? Não importa o rolamento, por melhor que seja, pegou água, lava o rolamento. Temperatura de operação de menos 10 a 110 graus. Acima de 110, você continua utilizando o rolamento, mas ele começa a perder desempenho, porque tem dilatação dos materiais. Aí nós vamos falar aqui da vedação sem contato, que aqui chama de tipo VV. E nós temos tipo vedado com contato, que é chamado de tipo DDU. Nós não usamos esses rolamentos do tipo VV e nem do DDU. Nós usamos só blindado do tipo ZZ ou do tipo RS, ou 2RS, ou o Z, que é blindagem somente de um lado. E aí nós temos várias outras coisas. Aqui tem, por exemplo, as gaiolas, né, que eu falei que chama gaiola, o padrão, o material e as séries deles. Aqui está falando algumas coisas relacionadas a rolamento magnético, rolamento de esferas, precaução para o uso desses rolamentos de esferas, dentre outras coisas. Aí nós temos folga do rolamento, folga interna. Nós temos o rolamento fixo de uma carreira de esferas, que é o que a gente usa, só tem uma fila de esferas. Existem rolamentos que tem duas. Tudo isso aqui eu vou deixar o link na descrição
para que vocês possam apreciar depois com maior riqueza de detalhes. Até porque esse vídeo ele já está ficando bem extenso. Então, seguindo minha colinha aqui, eu vou mostrar o que seria a tabela de precisão dos rolamentos. Esse site chama minibearings.com.au, AU de, se não me engano, de Áustria ou Austrália, enfim. E eu já traduzi ele aqui, meu navegador fica configurado para traduzir. Então, vocês estão vendo aqui, ó, inglês, português, Google Translate e tal, beleza. E aqui para baixo nós temos as tabelas falando do ABEC 1, 3, do 5, do 7 e do 9. E tem outras nomenclaturas como ISO P0, ISO P6, P5, P5A. E aqui está falando de alguns outros detalhes técnicos, que fica aí a critério de vocês, dar uma lida com calma se você entender um pouquinho a respeito de números decimais, para você saber o que está acontecendo. Outro link que eu vou deixar para vocês aí, mas que vocês não vão conseguir olhar muita coisa, é esse aqui do site iso.org. Aqui está falando das especificações geométricas do que seria um rolamento 608. E aqui tem várias informações. Você precisa comprar isso daqui. Então, por exemplo, vou olhar aqui, ó, 178 CHF. Eu não sei o que significa CHF, mas é uma unidade de dinheiro. Mas só caráter de curiosidade para vocês. A cada 5 anos, olha lá, um padrão é revisado a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, eles fazem uma revisão dessa ISO. E aí eles estipulam coisas novas, né, alterações, e assim por diante. Então a ISO atual é a 492 de 2014 e eles estão em 40% mais ou menos de desenvolvimento da ISO 492, que é chamado de DIS 492, que é uma ISO mais atualizada. Aí aqui tem esse site eu achei fantástico. Fantástico. É do Reino Unido. O K significa United Kingdom, Reino Unido, em português. E aqui, eu já coloquei em português, né, o site, e tem muita informação. Então, recomendo que você pegue isso aqui e leia de ponta a ponta. Mas eu vou pegar algumas coisas aqui rapidinho. Então, por exemplo, as classificações de ABEC são importantes para o skate? Aqui a gente vai usar como um todo, seja skate, seja patins. Não necessariamente, os motivos já citei lá atrás. Classificada ABEC, o que significa? Então, aqui ABEC é um acrônimo para Comitê de Engenharia de Rolamento Anular, que esse comitê ele faz parte do AFBMA, Anti-Friction Bearing Manufacturers Association Inc. E aí eles estão falando da escala, dos rolamentos, etc. Níveis de ruído, folga, lubrificação são cobertos pelas normas ABEC? Lembra que eu falei que não? Então, deixa eu ver se ele vai... Que legal, ele não quer descer, então vamos lá. Deixa eu ver que pergunta que é. 1, 2, 3. ABEC significa... Tá. Olha lá. Os padrões ABEC cobrem as tolerâncias de todas as dimensões mensuráveis do rolamento, exceto os raios. Ou seja, você pode comprar um rolamento na China que o diâmetro interno dele é de 8 milímetros, se eu não me engano. E aí você pega lá e ele tem 8.1. Isso eles não olham. Então vai ter muito rolamento vagabundo aí que vocês vão comprar de fora que vai vir com esse problema. Então fiquem de olho. Olha lá, os padrões da ABEC não cobrem ruído de funcionamento, ou seja, se faz barulho ou não, e se faz esse barulho é muito alto ou não, eles não olham isso. Torque inicial. Esse torque inicial na patinação, para andar de skate, isso não é relevante, porque você não tem um motor acionando o rolamento.
Lubrificantes também, eles não olham se o rolamento tem que vir com óleo, com graxa, graxa com base mineral, enfim. E espaço livre, que seriam... não é folga, mas tem a ver com folga. Não vou adentrar muito nisso. Aí, como disse, quais são os tipos de rolamento e a ordem deles? Todos os números ímpares e vai somente até a BEC 9. Então, se você vê lá BEC 11, 15, 17, BEC 13, sai fora. Estão tentando te enganar. Aí aqui tem mais algumas observações aqui embaixo, mostrando de a BEC 3, 5, 7, 9 a tolerância de folga entre eles. Aqui está falando que rolamentos que seriam tecnicamente inferiores a BEC 1, eles não atendem os padrões. Então eles não são rolamentos muito confiáveis. Aí está falando, perguntando se existem outros padrões para medir a precisão dos rolamentos. Existe. Aqui está falando do ISO, né? International Standards Organization, que eu estava falando naquela hora. Então, Organização Internacional de Padrões. E essas diferenças aí são sutis também, não faz diferença para a gente. Olha lá, qual a finalidade dos rolamentos de maior precisão alcançados pela norma BEC? Isso aqui é uma coisa muito interessante que eles colocaram aqui. Sentimos que devemos enfatizar aqui que o propósito dos rolamentos de alta precisão não é ir mais rápido. Ou seja, comprar um rolamento a BEC 9 não necessariamente vai andar, mas vai desenvolver mais rápido que um rolamento a BEC 1. Tenha isso em mente. Olha lá, mas entre outras coisas, permitir máquinas de alta velocidade operem a velocidades mais rápidas do que os rolamentos padrão permitirão. Ou seja, se você tem um motor que ele está girando um eixo, ou se você tem toda uma mecânica que está girando e você usa um rolamento ali, nesse caso você tem um rolamento a BEC 9 de fabricação de qualidade, ok, ele vai fazer toda a diferença. Menor aquecimento, menor ruído, menor manutenção, maior faixa de rotação, maior durabilidade. Agora, no caso dos patins, é praticamente zero aí a diferença. Tudo que vai demandar, no caso dos rolamentos para patinação, é o cuidado que você tem com ele, seja no uso, seja na manutenção, que é a limpeza e lubrificação deles. Aí aqui está falando, né, que qual a diferença entre o rolamento 1, a BEC 1 e a BEC 9 aqui. E aqui tem algumas informações bem interessantes. Eu vou olhar meio por cima e vocês podem ler com cuidado depois. Pode pausar o vídeo e ler, como vocês podem simplesmente pegar, entrar no site e ler depois. Então nós temos lá que vocês têm rolamentos lubrificados com graxa, com óleo, e aí desses graxa e óleo, olha lá, cálculos semelhantes para diferentes tamanhos de rodas e métodos de lubrificação. Então, rolamentos lubrificados com graxa de roda de 52 mm. Aqui eles estão falando de skate, então algumas coisas não vão refletir a realidade do patins. Então, 52 mm de roda atingiram 310 km por hora com graxa. Com óleo atingiram 370 km por hora, mesmo rolamento, porém lubrificado com óleo e não com graxa. O que significa? Que o óleo, evidentemente, aumenta a velocidade máxima que o rolamento consegue atingir. No caso que o motor é sua perna ou a descida da rua, pode fazer uma bela de uma diferença. Por isso que um rolamento novo, ele costuma não dar uma velocidade máxima tão alta, por causa disso, porque ele vem com graxa, não com óleo. Poucos rolamentos vêm com óleo. Continuando então, nós temos rodas maiores, velocidades maiores. Olha lá, rolamento com roda de 70, se tiver lubrificado com graxa, velocidade atingida de 420 e com óleo 500 km por hora. Aí esses recordes, olha lá, o recorde mundial de velocidade de um skate é de 91 milhas por hora em rodas de 80 mm ou maiores. Você pode ver esse mesmo padrão BEC mais abaixo, tá? E aí tem outras coisas aqui bem interessantes. Como eu disse lá atrás, o que significa Z e ZZ no código do rolamento? O Z é blindagem de um lado, ZZ blindagem dos dois lados. E o Z significa que a blindagem é em aço. Beleza?
Aí aqui tem os prós e contras, né, de diferentes blindagens dos rolamentos. Pode clicar aqui e dar uma olhada. O RS, mesma coisa. É um tipo de blindagem. 2RS, blindagem dos dois lados. RS, blindagem de um lado só. Seja o ZZ, seja o RS, não tem nada a ver com a BEC. Eles também não olham isso. RU está falando se o rolamento tem proteção de borracha de contato ou aqui está mostrando labirinto, que está traduzido de maneira literal. A gente pode deixar em inglês depois e ver o termo em inglês. Mas basicamente está falando que uma blindagem, por exemplo, uma blindagem ela está presa no que seria o miolo do rolamento e ela fica solta aqui em cima. E no outro, a blindagem está presa aqui em cima e fica solto no miolo. Cada empresa faz de um jeito esse tipo de proteção. E lembrando que o RU é blindagem de borracha. Seria silicone, vai? Mas uma borracha. E aí o 608 está falando que tem a ver com o diâmetro do rolamento, tamanho, etc. Que é 8 por 22 por 7. E aí aqui está falando uma dica de como obter mais velocidade nos rolamentos. E aqui eles dão algumas dicas. E aí o entusiasmo, né? Por que tanta gente fala de ABEC? ABEC para lá, ABEC para cá e assim por diante. A resposta é curta e grossa, né? Porque quanto mais simples a nomenclatura, mais fácil do pessoal entender. Sabe aquela coisa de por que essa água mineral custa R$1 e aquela outra água mineral custa R$100, sendo que as duas vêm na mesma quantidade? Aí a pessoa vira para você e fala, porque a fonte da onde aquela água foi tirada, a água é de melhor qualidade e o processo ali de tratamento da água é de melhor qualidade. Aqui seria a mesma coisa do tal dos ABECs. Você fala, quanto maior, melhor. Nem sempre é assim. Já expliquei aqui o porquê. Aí aqui está falando um pouco do ABEC 9, que não tem comprovação científica de por que um ABEC 9 anda mais rápido que um ABEC 1. E aqui embaixo os rolamentos de patinação agressiva. Eles estão sugerindo nos Bonis Big Balls e nos Super Swiss Six Ball Bonis também. Um de 6 esferas pequenas, outro de 6 esferas grandes, e eles têm um de 7 esferas pequenas. Pelo que eu pude pesquisar aqui, quanto mais esferas, melhor é para o rolamento em questão de durabilidade. Vai durar mais tempo porque ele divide o impacto. Agora, quanto menos esferas, maior a velocidade que você consegue alcançar. Por quê? Porque diminui o atrito, são menos esferas dando atrito com a parte inferior com a parte superior do rolamento. Acredito que eu tenha explanado aí as coisas mais interessantes. Se vocês chegarem nessa parte aqui do SUJ2 e o SAE 2100, 52 e 100, melhor dizendo, basicamente, um é um padrão japonês, o outro é um padrão americano, norte-americano, e as diferenças são praticamente zero. E essas nomenclaturas aqui têm a ver com a composição dos rolamentos, que basicamente tem manganês, carbono e molibdênio. E outra coisa, aqui está falando da composição química do aço cromo. Eu acredito que aqui eles estejam falando do banho que eles dão nas esferas, por causa da porcentagem. Ou tudo lá é aço, e aí na composição tem isso aqui, como carbono, manganês e molibdênio. Basicamente a diferença está no manganês, porque no resto é quase que imperceptível a diferença. Continuando então, eu falei para vocês dos ABECs, eu falei para vocês de uma série de outras coisas. Limpeza, barulho, folga, as gaiolas. Tem outras coisas aqui que eu coloquei desse site, que é o minibearings.com.au. Você pode também pegar e traduzir o site. E aí aqui embaixo você consegue ver os tipos de gaiolas,
os tipos de lubrificação, a respeito de barulhos, de velocidade, de fadiga, dentre outras informações técnicas. Então aqui, por exemplo, limpeza do mancal. Limpeza do mancal nesse caso aqui, a gente não usa porque não trabalha com máquina, mas a teoria se aplica. Limpeza ultrassônica de todos os componentes no estado de fabricação. É aquilo que eu falei, se você tiver uma banheira ultrassônica, que por sinal eu vou fazer um vídeo, se já não tiver feito o vídeo colocado no canal antes, então se inscreve no canal para poder ver, como que você faz uma banheira ultrassom caseira, para poder lavar os seus rolamentos e economizar um dinheiro na questão da mão de obra, porque se você for fazer, você vai gastar 10, talvez 15 reais. Se você for comprar uma banheira ultrassom, vamos ver quanto custa uma banheira hoje. Olha só, R$245 uma banheira ultrassom. A minha, quando eu comprei, a minha era branca. Comprei a minha tem 10 anos, talvez um pouco mais. Eu paguei merreca, R$70 na época. Então, dá para economizar um dinheiro. A parte dos ruídos aqui, eles falam também. Nesse site, nós temos resolução de problema dos rolamentos. Então, barulho. Se o barulho varia, aqui está falando de folga devido à mudança de temperatura ou o calejamento das pistas, aquele escamamento. E aí, solução, verificar os ajustes. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo disso, de você ter as rodas do patins presas. E aí eu explico que os rolamentos eles têm que ficar lado a lado bonitinho, eles não podem ficar um deles torto em relação ao outro, porque isso vai forçar o miolo, e aí você tem um desgaste prematuro do rolamento e você tem o aumento no atrito. Com o aumento no atrito, o rolamento passa a andar menos. Se você pegar a roda na mão e girar ela com o rolamento, você vai perceber que a roda ela fica enroscando. Você sente que o miolo ele fica se mexendo por conta desse problema do rolamento desalinhado em relação ao outro ou em relação à própria roda, porque você pode pôr 2 rolamentos assim, ou 2 assim, ou assim, e aí você gira a roda e você percebe que a roda ou ela pula, ou ela samba, e você vai ver, não tem folga. O problema é o alinhamento dos rolamentos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito disso. Recomendo fortemente que você assista. Então aqui também não vou entrar muito nesse detalhe. Aí temos os tipos de gaiola, que eu estava comentando com vocês. Então, diagrama da fita de aço, que é a gaiola de aço. Aqui eles estão mostrando coroa de aço, mas nós temos a coroa de material plástico, que é essa aqui que eu estou passando o mouse. Então, nas de fita de aço, nós temos a de aço normal, a de fita de latão, que ela é dourada, e a rebitada em aço, que você tem tanto de um lado quanto do outro, fechando a esfera, e aí você tem os rebites que seguram lá, ou uma soldinha que fecha. Esse tipo de rolamento, como eu disse antes, você não consegue tirar as esferas para fazer a limpeza. No máximo, limpar ele do jeito que ele está ali. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, explicando a respeito disso. Recomendo que deem uma olhada lá, que tem muita informação útil para vocês. Aí, no caso das coroas sintéticas, nós temos rolamentos que você consegue tirar as esferas, porque o jeito de desmontar esse tipo de rolamento, primeiro, você empurra a coroa para fora. As esferas elas vão ficar aqui, vamos supor que meus dedos seriam as esferas. Quando você tira a coroa, você pega uma esfera e joga para cá, uma joga para lá, uma joga para cá. A hora que você faz isso, o miolo automaticamente ele solta na sua mão. Aí você vai lá, consegue lavar tudo bonitinho. Aí você consegue lavar numa boa, com escovinha de dente e tal, belezinha, sem necessidade de banheiro de ultrassom. Banheiro de ultrassom a gente usa em rolamento que está montado. Feito isso, limpou, tudo bonito, está seco. Aí você coloca o rolamento a parte externa na mesa, coloca a parte interna e começa a completar as esferas daquele mesmo jeito. Coloca uma, outra. Depois você vem com um alfinete, com um preguinho, com alguma coisa e vem separando todas até ficar com a mesma distância. Aí você vem com a coroinha de plástico e encaixa. Pronto, rolamento montado, segue o jogo. Aí aqui tem algumas informações, né? Como disse para vocês, nós temos rolamentos com uma quantidade de esfera até maior. Aqui eu não vou conseguir... Deixa eu ver... a imagem tá feia.
Mas, por exemplo, esse rolamento aqui, ó, ele não usa colar. É um rolamento sem colar de esferas. Também dá para fazer isso, mas não recomendo. Pode travar. Aí, aqui tá falando de outras coisas, né? Agora, folga. Folga é um negócio complicadíssimo. Aqui tá mostrando outro anel, que seria a parte de cima, por exemplo. Essa parte aqui. Uma esfera. E essas marquinhas aqui, que seriam as folgas. E aqui tá explicando um pouco a respeito das folgas, das tolerâncias e etc. Fechamentos. Essa parte é interessante. Mas também não vou adentrar muito nisso, porque eu já falei a respeito disso. Teve uma hora que eu falei dos rolamentos RU e acho que 2RU, uma coisa assim. É esse tipo de rolamento aqui que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu dar um zoom na página. Duro que a imagem não fica grande. Ó. O RU, se eu não me engano, essa blindagem de borracha, ela fica em contato com a parte inferior e sem contato com a superior. O 2RU é o contrário, é contato com a parte superior e sem contato com a inferior. Aí você fala, tá, mas por que que tem que ter contato? Porque é o jeito que ele fica encaixado dentro. Ele pode ficar encaixado no miolo e aberto e solto por fora, por cima, né, pela extremidade, pela borda. Ou ele pode ser preso pela borda e preso aqui embaixo. Então tem isso também. Bom, a bateria da filmadora está acabando. Deixa eu tentar finalizar aqui rapidinho o vídeo com vocês. Aí tem as flanges, que seria a parte do miolo. Aqui está explicando. Lubrificação. Aqui está falando de mancal, mas a lubrificação é a mesma para o rolamento em si. Velocidade dos rolamentos. Aqui tem alguns fatores que influenciam na velocidade que você consegue atingir com o rolamento. Precisão, como disse, né? Tem aqui falando de alguns equipamentos para você fazer a leitura. E aqui tem perguntas frequentes, muitas das que eu já tinha respondido para vocês lá atrás. Olha lá. Rolamentos de alta precisão, os padrões, marca de supermercado, que são aquelas que o pessoal vai lá e coloca o nome, que são feitos na China, porque tanto hype nos rolamentos de alta precisão, dentre outras coisas. Então, é isso daí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Dúvidas, deixem nos comentários e compartilhe esse vídeo para a galera, porque é muito importante o pessoal saber por que muita gente compra rolamento achando que está comprando coisa boa e na realidade não tá. Às vezes paga até caro e o rolamento é porcaria. Eu uso rolamento chinês, que eles são idênticos aos Bonis e o desempenho é muito semelhante. E paguei barato pra caramba. Então, não necessariamente pagar caro no rolamento significa que ele seja bom, ou pagar barato significa que ele seja ruim. Bacana? Um abraço para vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Bons rolês, bora patinar!